Agora a gente vai falar de saúde, gente. Um terço da população mundial está acima do peso e 10% das pessoas convivem com o desconforto e os riscos da obesidade. Muitas delas veem na cirurgia bariátrica a solução na luta contra a balança. Só no Brasil, todos os anos, são realizados 100 mil cirurgias do gênero. Mas será que todo obeso pode se submeter a ela? Qual o tipo de procedimento mais indicado para cada caso? Tudo isso a gente vai aprender agora no Você e Doutor com o médico de família Antônio Spreusser. Bom dia. Bom dia, doutor. Então, a cirurgia e a epidemia da obesidade faz com que nós médicos tenhamos respostas rápidas. Primeira coisa é saber o seguinte, qual o meu peso? Como eu vou medir essa coisa de... A partir de quando eu sou obesa? Exatamente. Então, aqui, vocês estão vendo uma pessoa normal, com peso normal, e a gente está mostrando aqui o índice de massa corporal, que tem que estar entre 18,5 a 24, quase até 25. É o peso dividido pelo quadrado da altura, que você consegue ver o teu índice de massa corpórea. Você está acima do peso, ou overweight, quando você tiver de 25 a 29,9. Obesidade tipo 1, entre 30 a 34,9. Obesidade 2, entre 35 a 39,9. E a obesidade 3 ou obesidade mórbida, acima de 40. Então, nós indicamos a cirurgia bariátrica quando? Quando você tem obesidade mórbida, IMC acima de 40, ou obesidade tipo 2, entre 35 a 39, junto com fatores importantes associados a esse tipo de obesidade, como, por exemplo, doenças metabólicas, como diabetes tipo 2, aumento das gorduras no sangue, doenças respiratórias, você tem dificuldade de respirar, é o que a gente chama de asma ou insuficiência respiratória, e doenças cardíacas, como a hipertensão, a pressão alta, o infarto, o acidente vascular cerebral, e atualmente a gente tem também osteoartrite, problemas de apneia do sono, a mulher não consegue engravidar, o homem tem problemas sérios de locomoção. Então, nós indicamos a cirurgia bariátrica. Agora, doutor, quem pode fazer essa cirurgia? Quem deve fazer? Geralmente, a idade mínima é de 16 anos. Adolescente pode fazer? Pode. 16 anos para cima pode fazer, Ana. E a idade máxima, antigamente era 60, mas aceita-se até 70, 70 e poucos anos. Depende muito do quadro clínico, do caso da pessoa. Que bom. A outra coisa, tem que ter uma avaliação clínica muito séria, com exames de coração, pulmão, históricos em não conseguir perder peso. Se você tem 2 anos tentando fazer dieta, atividade física e não consegue, você já pode se candidatar. Não pode ter doença nenhuma, por exemplo, doença no fígado, doença cardíaca, doença do sangue que não coagula, né? Que é um risco, claro. E finalmente a avaliação psicológica. Por que avaliação psicológica? Porque muitas vezes você é operado, faz cirurgia bariátrica e não para de comer também, porque você tem um problema psicológico. Então precisa resolver tudo isso daqui para se candidatar e entrar no processo de cirurgia bariátrica. Hoje no Você e o Doutor estamos falando sobre obesidade, os riscos. Quais são as cirurgias indicadas para cada caso? Cirurgia bariátrica. A primeira que a gente vai entender um pouco melhor prós e contras é a cirurgia do balão. Quem pode? Como é que ela é feita, doutor? O balão intragástrico, ele é colocado por via endoscópica e ele está indicado para pessoas que precisam perder 10% do peso corporal para entrar na cirurgia bariátrica. Às vezes você tem começo da cirurgia. Às vezes você tem uma pessoa que está com aquele IMC acima de 40, que tem obesidade mórbida, não pode ir para a cirurgia, que pode correr o risco de morrer. Então passa por isso primeiro. Passa para o balão você fica 2, 3, 6 meses com o balão, você perde 10%, por quê? Aqui dentro aqui vocês estão vendo um estômago normal, com tudo isso que cabe dentro do estômago. Quando eu coloco o balão, olha só o que sobra. Isso aqui você não ingere. Você tem mais saciedade. Você tem mais saciedade e não ingere isso aqui. Imagina você deixar 6 meses de comer isso daqui, você pode perder 10%. E colocando o balão, o que é interessante é o quê? Primeiro, ele não provoca alteração no estômago, tem poucos riscos, ele é pouco invasivo. É um procedimento reversível, porque você vai tirar esse balão depois. E ele é o pré-operatório para pacientes com IMC acima de determinado número. Então é uma ferramenta importante que a gente tem para fazer já um pré-operatório.
Pois é, você falou da cirurgia do balão, mas tem outras cirurgias também que existem para a obesidade, cirurgias até mais drásticas, Exatamente. né? Você vai saber quais são, se você pode fazer ou não, os prós e os contras, mas isso já, logo depois do intervalo. Não sai daí porque tem muitas novidades. Estamos de volta com Hoje em Dia. Já está todo mundo posicionado porque é um assunto, gente, que interessa a todo mundo. Porque os dados, eles são alarmantes. No Brasil, existem mais pessoas obesas do que pessoas com peso normal. Então, isso é um fator muito preocupante, né, doutor? E com o número de obesos hoje, Renatinha, a gente tem 50 anos. Imagina 50 anos para operar todo mundo? Meu Deus. Não dá, né? Então, ó, presta atenção, porque tem vários tipos de cirurgia para redução de estômago. A gente já viu a do balão. Isso. E tem um bypass gástrico. O que é isso, doutor? Quem é que pode fazer e o que é que faz dentro do nosso O organismo? bypass gástrico é a técnica mais utilizada hoje no Brasil, porque o SUS tem 17 estados que ele preconiza essa técnica. Eu vou mostrar agora para vocês como que é feita isso. Você vai para o centro cirúrgico, o cirurgião desenha 5 pontinhos no abdômen, ele coloca dentro, isso é uma cirurgia laparoscópica, ele coloca dentro dessas hastes umas pinças, e essas pinças entrando nessas hastes, ó, cirurgia laparoscópica, tá vendo? Não invasiva. Ele entra dentro da cavidade abdominal e lá o que ele faz? Ele vai cortar o estômago, vai deixar só uma pequena câmera, bem pequenininha no estômago, separa. Essa câmera que vai fazer a absorção do alimento. Olha, agora ele vai cortar uma parte do intestino delgado. Geralmente ele deixa passar de 1 a 2 metros do intestino delgado. Ele vai pegar uma alça e vai levar lá para cima. E aí ele vai fazer a união, ele vai dar uns pontos. Pronto. Agora o alimento vai passar do esôfago por aquele pontinho do estômago só e já vai embora, vai ser absorvido lá para baixo. Então, olha que coisa interessante aqui que eu vou mostrar para vocês. Normalmente o estômago tem aqui, por exemplo, 1 litro. Nesse estômago pequenininho que vocês viram, só cabe 50 a 60 ml, só isso daqui. Então, além de ser uma cirurgia restritiva, que restringe, ela não a deixa absorver. Então, ela tem prós e contras. Ela é extremamente radical. Muito Primeiro, radical. Pelo trabalho da cirurgia, depois pela quantidade que a gente absorve Exatamente. E como reduz muito, a pessoa então não sente a vontade de comer. Ela e não- com isso perde o peso. Ela perde porque é uma cirurgia chamada cirurgia metabólica. Ela mexe com os hormônios da saciedade, da fome, que é a coisa mais moderna que tem para tratar a cirurgia bariátrica, é isso. Quando você altera os hormônios da fome e os sinais neurológicos da fome. Só que os prós, olha só, a perda é duradoura, até 40% do bastante. peso. E a técnica, ela pode ser reversível, mas os contras, é uma técnica mais complexa, porque demora mais tempo para o cirurgião fazer, e tem maiores chances de deficiência nutricional. Como assim? Por que deficiência nutricional? Porque você deixa de ingerir Vitaminas. muitos sais minerais, vitaminas, você não absorve os alimentos, então você pode ficar anêmica, tem que fazer reposição com vitaminas, etc, etc. É bem complicado a bypass. Para algumas pessoas é muito indicado. é a É a saída, solução, é é a a saída. solução. Agora, existem outras cirurgias também, não é, doutor? Exato. Agora a gente vai falar da gastrectomia vertical. Gastrectomia. Gastrectomia é quando a gente corta o estômago. E vertical, porque eu vou mostrar por que ela é vertical. Eu vou mostrar agora, então, como que a gente faz. Novamente, uma videolaparoscopia. O cirurgião tem 5 pontos de acesso. Ele coloca as 5 pinças, 5 hastes no abdômen, anestesia geral. Dentro dessas hastes, ele vai colocar as pinças, onde ele vai operar. E ele cai dentro da cavidade abdominal e ele facilmente já localiza o estômago e ele vai fazer uma incisão agora, olha, ele elimina 2/3 do nosso estômago. Ele retira isso? Ele fica lá dentro, pode ficar lá, não tem problema. Só usa 1/3 do estômago agora. É um tubinho que vocês estão vendo que vai passar o alimento, olha. Então ele restringe muito a absorção dos alimentos e você, desse maneira, olha como desce o alimento, olha, só aquela quantidade de alimentos é que vai passar
agora e vai ser absorvida. De uma certa forma, são formas que a gente encontrou, a medicina encontrou para enganar o cérebro para você consumir menos calorias e conseguir emagrecer. Porque senão você não consegue, você tem muita fome e come demais. Você viu o prato das pessoas? 3, 4 pratos. Então, essa cirurgia é restritiva e não deixa absorver os alimentos. Só que, como eu falei antigamente, tem os prós e tem os contras. Quais são? O pró não interfere na absorção de minerais e requer sempre suplementação de vitamina. Agora, os contras, é um método irreversível e pode produzir complicações de alta gravidade, mas com baixa incidência. Porque o cirurgião que faz essa técnica, o grupo cirúrgico, é muito bem treinado para isso aqui. Tem que ter um treino especial, não é um cirurgião qualquer que vai fazer essa técnica, não. Agora o doutor vai falar de uma novidade, Exato. né? Uma cirurgia nova que surgiu agora. Surgiu agora, ela é utilizada já tem 7 anos no mundo inteiro, mas no Brasil ela está chegando agora. Chama É uma cirurgia gastroplasma. experimental ainda, mas vale a pena falar. É uma chamada gastroplastia endoscópica. Que nome complicado, Ela é doutor. feita Plástica do estômago? Ela é feita por endoscopia. Então eu vou mostrar agora para vocês como que ela é feita. Olha, presta atenção. Você não precisa de centro cirúrgico, um centro de endoscopia. O médico coloca um endoscópio dentro do estômago. Agora ele vai riscar e vai fazer uma incisão exatamente onde está esse branquinho que ele está mostrando. Com isso, ele vai fazer agora uns pontos em colchete. Olha lá. Ele está dando uns pontos dentro dessa mucosa do estômago e ele vai fazer o quê? Ele vai fechar esse estômago por dentro e ele vai fazer assim um tubo. E ele vai diminuir o estômago em quase até 60% de Ele tamanho. vai costurar o estômago. Por dentro. E vai fazer uma bainha Uma dentro bainha, dele. é como se fosse uma calça que ele dobra e deixa o estômago mais Desculpa a curto. comparação, mas é isso que parece. É, mas é isso E numa mesmo. simples endoscopia, É uma, doutor. com uma endoscopia. O paciente pode ter alta no mesmo dia. Nossa, E quais são? Olha só, ele é indicado para pessoas com IMC mais baixo, método menos invasivo, recupera mais rápido, média de 20% da perda do peso, mas não substitui as técnicas convencionais e ainda não está aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Ou seja, ainda tem caráter experimental, mas logo, logo eu acredito que ele deve entrar no mercado. Tomara. Tá vendo só? Aqui sempre é uma grande aula. Mas se ficou alguma dúvida, doutor Antônio Sprosser termina aqui no estúdio hoje com a gente. Obrigada, viu, pela Eu aula que de hoje. agradeço, uma boa Semana que vem semana. tem mais. Eu que agradeço. Porém, o pessoal de casa ainda tem a oportunidade de conversar com o Antônio Sprosser logo depois do nosso programa no chat no r7.com, César.